TRE do Mato Grosso e vários outros TREs participam da inauguração do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, né? A gente está vendo aí que o Ministério da Verdade é uma realidade no Brasil. Vou pedir, inclusive, para a nossa produção colocar a imagem aqui do livro do George Orwell, de 1984, e essa imagem, olha o que a gente está vivendo, essa imagem do livro 1984, tá? Essa imagem, dentro desse livro, não sei se a nossa audiência inteira leu, mas ela fala sobre a questão da vigilância, do governo que domina e que controla todas as pessoas e cria ministérios, e um dos ministérios é o Ministério da Verdade. E agora eu peço para a nossa produção colocar a marca desse lançamento, desse Centro de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Olha isso, pessoal, olha isso. Olha isso, nós estamos falando de um livro de anos, de décadas atrás, e agora chega isso aqui. Ó. Perfeito, o Satie, perfeito. É exatamente isso. Eu gostei muito da relação que você fez com 1984. Eu até peguei o meu aqui, o meu é da Sétimo Selo, que é uma editora bastante conservadora, por sinal. Ele também tem esse olho aqui no meio, né? E você falou da questão linguística, e o livro traz muito isso. Se você olhar aqui atrás, está escrito: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E esse é o lema do partido do Grande Irmão, né? O Ministério da Verdade, que existe no livro, é o ministério que inventa as mentiras. O Ministério do Amor é o ministério que tortura os presos políticos. O Ministério da Paz é o ministério que administra a guerra que está acontecendo. Então, eles sempre fazem isso. Eles usam de uma terminologia, de palavrinhas bonitas, que, na verdade, representam exatamente o oposto do que eles querem dizer de verdade. Porque o que eles querem dizer de verdade é totalmente inaceitável. Se eles deixassem as verdadeiras intenções deles expostas, haveria revolta total, ninguém aceitaria. E no próprio livro, existe o tal do controle das fake news, né? Óbvio, o livro foi escrito em 1964, se eu não me engano, então esses termos, fake news, eles nem existiam, né? Notícias falsas, etc. Isso não era um termo da moda, mas o Ministério da Verdade é o ministério onde basicamente trabalham os jornalistas. E é o protagonista do livro, ele é funcionário desse ministério, o Winston. E basicamente o trabalho dele é rever as manchetes dos jornais e das revistas e editar o que não pode mais ser dito. Tem uma cena que é quando ele mesmo começa a se questionar sobre o que está acontecendo. Ele vai na cafeteria e depois do almoço ele está recebendo 2 quadradinhos de chocolate só. E ele pensa, mas eu tinha certeza que semana passada eu estava recebendo 3. Será que diminuiu? E quando ele vai olhar nas notícias que o próprio departamento dele está imprimindo, as notícias dizem que de 1 quadradinho, agora o partido aumentou para 2, para recompensar mais os funcionários. Só que, na verdade, eles comiam 3. O partido diminuiu, mas na manchete eles dizem que o partido aumentou. É basicamente a Miriam Leitão dizendo que a inflação aumentou, mas isso é bom, sabe? Então, eles seguem essa tática de você distorcer todos os conceitos e usar de palavrinhas bonitas para esconder as suas opiniões nefastas. Centro de Enfrentamento à Desinformação. Quem define o que é desinformação? Sendo que eles mesmos levam checagem de fato no Twitter o tempo inteiro. Quem define o que é desinformação? A gente viu que já foi feito na última campanha eleitoral. Tinha petista dizendo que o Bolsonaro era canibal no horário eleitoral. Tinha petista chamando o Bolsonaro de pedófilo no horário eleitoral. Chamam a gente de tudo quanto é nome o tempo todo, entendeu? Então, fica bem nítido, principalmente na última conferência da qual o Felipe Neto participou. Uma conferência junto com o governo, junto com Nízia Trindade, junto com toda essa galera. E a fala do Felipe Neto, ele diz que somente com o controle das mídias a esquerda vai poder vencer a direita. Então,
Quando eu vi aquilo, eu pensei, graças a Deus que o Felipe Neto falou isso, gente. Muito obrigada, Felipe Neto, porque você está provando o nosso ponto. Quando a gente vem aqui no Show da Manhã e fala a esquerda quer usar a tática do controle, da regulamentação das redes sociais para calar a direita, apenas por ser direita, a galera vem aqui no chat e diz que a gente é teórico da conspiração, que nós estamos malucos, que nós estamos fingindo ser oprimidos e perseguidos e coitadinhos. E aí o Felipe Neto vai numa conferência oficial do governo e diz: precisamos da regulamentação das redes sociais para que a esquerda possa impedir a direita. Então, muito obrigada. Muito obrigada por provar o meu ponto, Felipe Neto. Muito obrigada por ajudar a expor, mesmo que involuntariamente, que o Centro de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, na verdade, é um centro de censura. Obrigado, Eduardo Campopiano. Inclusive, Adrilho Jorge, eu vou ler um trecho aqui da inauguração desse centro, né? Centro de controle aí. O centro foi inaugurado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que uma das missões do tribunal é garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. Segundo ele, a vontade do eleitorado vem sendo atacada por milícias digitais desde 2018. Quem sabe o que aconteceu em 2018 sabe do que ele está falando. Que, ao utilizar fake news e discurso de ódio, pretendem desvirtuar o mercado de livre ideias. No Tribunal Superior Eleitoral, já víamos, abre aspas, no Tribunal Superior Eleitoral, já vínhamos neste combate. Agora, estamos dando um salto a mais na eficiência deste combate, principalmente a partir do momento que as milícias, ou melhor, que as notícias fraudulentas e fake news foram anabolizadas pelo mau uso da inteligência artificial, disse o ministro Adrilho Jorge. Problema de mutação aqui. A questão que se coloca é muito simples, né? A analogia com 1984 é muito boa e é o livro mais citado. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo no Brasil. O 1984 era um alerta para a questão da possibilidade de uma distopia. O que é uma distopia? O contrário de uma utopia. Um futuro sombrio em que as autoridades iam se travestir de cuidadoras da população, iam se travestir de democratas, iam se travestir de libertárias, exatamente criando uma nova língua, fazendo uma coisa contraditória. Liberdade é escravidão, democracia é ditadura. Você cria na mente da pessoa uma disfunção cognitiva, traduzindo para o bom português, uma confusão generalizada dos conceitos. Você vai censurar em nome da democracia. Você vai oprimir em nome da liberdade. Você vai prender em nome da salvaguarda de uma opinião que seja palatável à nação. Ou seja, você cria uma ditadura travestida de democracia. Isso aconteceu na distopia do 1984, está acontecendo no Brasil de hoje. E aí meus colegas aqui falaram muito bem. Para você travestir de democracia uma ditadura, você tem que cooptar as instituições. O que acontece na Venezuela? Lá tem uma Suprema Corte, lá tem um parlamento, lá tem um exército, todos cooptados pela ditadura, todos subornados. Lá tem uma imprensa que não é livre, porque todos os canais oficiais de comunicação são hoje pertencentes ao Estado. Qualquer um que se saia do Estado, que saia da linguagem oficial do Estado, é imediatamente suprimido e destruído. É o que está acontecendo ipsis literis aqui no Brasil. Aqui só não tem gente sendo assassinada pelo Estado, com sempre, eu lembro daqui, da exceção do Cléris, que foi deixado morrer à míngua na prisão, sem um julgamento, sem uma tipificação criminal e sem uma acusação justa. E aí está acontecendo exatamente o que aconteceu nas eleições de 2022. Vai acontecer agora nas eleições de 2024, só que de maneira mais expandida. Antes era apenas o TSE que fazia essa censura. Eu fui censurado no término das eleições porque acharam que eu estava incitando algum tipo de golpe ou coisa do tipo. O que eu falei nas minhas redes sociais? Que havia parcialidade do TSE e que havia censura no Brasil. E aí o que eles fizeram? Aos moldes do livro do Orwell, 1984, censuraram as minhas redes.
porque eu denunciei que tinha censura, que havia outras contas de redes sociais que haviam sido censuradas. Então você tem a Anatel, você tem a pressão econômica, porque se uma rede social for multada, ela pode ir à bancarrota aqui no Brasil, pode sair do Brasil. Então você tem uma pressão de fazer com que as redes sociais façam uma censura interna. E a gente sabe que a censura interna de redes sociais é calcada e baseada em algoritmo. Você não pode falar certos temas no YouTube, você não pode falar de vacina, você não pode falar de certas doenças, você não pode falar de uso de máscara, de isolamento social na época da pandemia. Ou seja, o Instagram já tem uma tendência hiperbólica, pseudo-progressista, que já faz uma autocensura latente. Ou seja, você ainda vai ter a pressão diabólica do próprio TSE para que incida nessa censura. E aí você tem um Ministério da Verdade calcado num lado do espectro político. Muito claro. Quem foi censurado em 2022 foi exatamente a direita conservadora, cristã, liberal. E aí você tem, para justificar esse tipo de argumento, esse tipo de discurso de um Alexandre de Moraes ou de um Gilmar Mendes, que a extrema-direita teria tomado conta das redes sociais e iria contra o público, contra o eleitorado, contra a democracia, quando é exatamente o contrário. As redes sociais provocaram exatamente uma democracia real, em que a livre consciência da maioria da população foi pela primeira vez expressa em comunicação de massa através de redes sociais e não através da Rede Globo, que camufla a opinião do povo e parece dizer que o povo é pseudo-progressista, o povo é de esquerda, o povo é lulopetista. Você vê a Globo News, você abre o Jornal Nacional, parece que o mundo é de esquerda e que tem uma extrema-direita delirante, bolsonarista, que quer confabular em torno de uma ditadura nazista, fascista, pedófila. Ou seja, essas autoridades que tomam conta do país hoje, essas sim são as verdadeiramente antidemocráticas, que deturpam boa parte da cabeça das pessoas, as pessoas que não têm acesso às redes sociais, as pessoas que não têm acesso a uma informação mais profunda, e ficam achando que Bolsonaro é um genocida, nazista, que ficam achando que a direita brasileira é toda nazista, toda fascista, é composta de pedófilos, assassinos, traficantes. Ou seja, esse é o discurso do Alexandre de Moraes, esse é o discurso do TSE, esse é o discurso dos censores, que promovem, na verdade, as verdadeiras fake news, que promovem a verdadeira censura, que promovem uma perseguição inclemente em nome de uma falsa democracia. E aí, realmente, é 1984 na veia. Você inverte semanticamente os conceitos para inverter completamente a realidade, para justificar uma ditadura que é feita, por um lado, pelo medo das pessoas que têm consciência e passam a se omitir, ou então passam a aderir ao sistema, aquelas pessoas que se vendem, sempre numa ditadura, tem inúmeras pessoas que se vendem, que são desmascaradas pelo sistema opressor, e aquelas pessoas que têm a cabeça completamente deturpada por essa disfunção cognitiva de termos. Liberdade é escravidão. Liberdade é censura. Para salvaguardar a democracia, eu tenho que prender, eu tenho que censurar, tenho que tirar o dinheiro, tenho que escravizar, tenho que arruinar aquelas pessoas que têm uma opinião contra a verdadeira democracia implementada pela ditadura do TSE. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.